Um dia desse eu vi um jovem na igreja, né? A gente estava num culto bem maravilhoso, um culto onde a presença de Deus era real, de uma maneira muito intensa, e o jovem estava simplesmente mexendo no celular. Passei por ele, perto ali, e ele estava no WhatsApp, conversando no WhatsApp, conversa vai, conversa vem. Enfim, eu pensei, eu vou corrigir esse jovem. E aí, eu orei, pedi ao Senhor discernimento e Deus me deu a seguinte estratégia. Eu cheguei naquele jovem, ele estava sentado, eu cheguei, toquei nos ombros dele, falei no ouvido dele o seguinte: jovem, que bom que você está aqui. Deus tem grandes coisas para te entregar nesta noite. E saí. Então, foi isso, essa foi a estratégia, essa foi a maneira como que Deus me deu para corrigir ele, corrigir com sensibilidade. A partir dali, ele continuou falando ali no telefone, usando o celular. Mas se eu insistisse, se eu desse, assim, se eu corrigisse ele de maneira clara, ou até mais insistente, eu poderia perder aquele jovem. Afinal de contas, ele estava num ambiente propício para a transformação. Então, eu não poderia fazer daquela experiência uma experiência desagradável para ele, senão ele nunca mais viria. Quem sabe, talvez ele tenha perdido a essência de Deus, o que Deus queria derramar na vida dele naquele dia. Mas ele também não ia se sentir mal para não vir em outros dias. Então, e outra, se ele ouvisse, ele falasse, poxa, ele falou isso, por que ele falou isso aqui para mim? Será que eu estou perdendo alguma coisa? Então ele poderia abrir os olhos, mas ele não fez isso, se comportou de outra maneira. Mas enfim, a maneira como que ele foi corrigido não foi uma maneira que trouxe maldição, de maneira que nós precisamos corrigir as pessoas com sensibilidade e pensando. Logicamente, nem todo caso é assim, né? Tem coisas que a gente precisa realmente ser mais enérgico e até que sirva de exemplo para outras pessoas. Afinal de contas, a Bíblia diz em 1 Timóteo, né, que aquele que pecar tem que ser advertido na frente de todo mundo para que os outros tenham temor. Ou seja, dependendo da ocasião, a gente precisa discernir qual é o efeito que aquilo vai trazer, que aquele tipo de correção vai trazer, e então, sabiamente, com sensibilidade, a gente precisa tomar a decisão de corrigir. E é sobre isso que eu estou falando nesse vídeo, sobre correção. Agora, eu citei um exemplo de corrigir outros, né? Agora, eu quero falar com você a respeito de correção de si mesmo. Você mesmo ser corrigido. Como você reage à correção? Muitas vezes a gente não gosta de ser corrigido, né? Pouquíssimas são as pessoas que gostam de ser corrigidas. E, na verdade, a gente precisa gostar, porque a correção, ela traz de volta a gente no caminho certo. Quantas vezes a gente toma decisões, vai vivendo a nossa vida, de repente a gente trilha um caminho errado, às vezes não tem nem noção do que está fazendo e acha que está certo. E quando pensa que não, a gente só tem colheitas das consequências erradas e consequências ruins para receber naquele momento. E Deus não quer isso para nós. Deus quer que a gente se corrija, que a gente ande no caminho certo. Deus, ele corrige a quem ama. É tanto que é dito em Hebreus para a gente não desanimar quando a gente for por Deus corrigido, porque como o pai corrige o filho a quem ama, assim Deus corrige a cada um de nós. Então, a gente precisa ter o coração aberto para ser corrigido, para aceitar a correção. A gente precisa também discernir qual é a distância e qual é exatamente a questão quando a gente recebe críticas, né? Porque uma coisa é você receber críticas, outra coisa é você utilizar da crítica uma correção para a sua vida. De repente as pessoas estejam falando com você determinada coisa. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo assim, olha, rapaz, se tem uma pessoa chamando você de cavalo, você ignora. Se tem duas pessoas chamando você de cavalo, ignora. Mas tem 3, 4, 5, 6 pessoas dizendo que você é um cavalo, meu irmão, prepara-te porque você realmente está sendo um cavalo. Então a gente precisa entender até que ponto é uma crítica e até que ponto aquilo passa a ser uma correção para nós. A gente tem que ter o bom senso de saber os nossos limites, saber
aquilo que a gente está fazendo de errado, examinar as Escrituras para saber em que nela a gente está tropeçando. A gente precisa perguntar para Deus todos os dias: Senhor, o que em mim está te desagradando? Qual é um comportamento que eu estou tendo que não é correto, que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar? Então, eu e você, para ter sucesso, para seguir uma vida feliz, para ter uma vida ricamente abençoada, a gente precisa entender que a correção, ela é bênção para a nossa vida. Muitas vezes a gente não aceita a correção de Deus, um outro caso, mas não aceita a correção do homem. E a gente precisa ser corrigido por homens. Às vezes Deus utiliza-se de homens para nos corrigir. Aquele que está acima de você, o seu pai, sua mãe, seu patrão, seu pastor, seu líder, aqueles que estão numa cadeia de autoridade superior à sua, que precisa sim corrigir você. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja colocada por Deus, e aquele que resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, ou seja, Deus estabeleceu as autoridades para nos corrigir. Então, meu irmão, aceite a correção. Na verdade, a gente precisa pedir correção. Chega para o seu líder, para o seu pastor, para o seu pai, sua mãe, enfim, diga em que eu estou errando, o que eu preciso melhorar. Maridão, chega para tua esposa, peça ela para te corrigir. Minha esposa, se eu falar com você de tal jeito, se eu errar de alguma maneira, diga para mim o que eu preciso melhorar como marido. E esposa, da mesma maneira, chega para o seu marido. Esposa, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Chega para o seu marido e fala assim: meu marido me ensina a dizer eu estou errada e me perdoe. As esposas geralmente têm dificuldade de dizer que está errado e pedir perdão. Então, peça e seja corrigível. Os seus filhos, você chega para os seus pais e fala: meus pais, meu pai, minha mãe, o que eu preciso mudar? O que eu preciso ser melhor? E aceite a correção e mude realmente. Seja uma pessoa melhor a cada dia. Não seja uma pessoa que é de mente fechada e diz assim: eu não aceito conselho de ninguém, eu não aceito correção de ninguém. Geralmente esses pensamentos vêm de gente rebelde, que não vai chegar a lugar nenhum. Não vai chegar a lugar nenhum, só vai para a perdição. Então aceite correção. Se você precisa também corrigir pessoas, corrija de maneira sensível. Quero dizer uma palavra para os pais agora. Pais, sejam os educadores dos seus filhos. Corrija seus filhos. Comportamento permitido é comportamento ensinado. Se eu vejo meus filhos indo por um caminho errado, por comportamentos errados, se eu deixo ele falar com autoridade de qualquer jeito, se eu deixo eles se comportarem de qualquer jeito, se eu deixo eles reagirem a um comando de pai e de mãe de qualquer jeito, não, isso não está certo. Eu estou ensinando a eles que a vida é assim. De repente eu peço pro meu filho, faz isso para mim, pedindo. O pai ele pede, mas o filho tem que receber como uma ordem. E aí o filho, ele fala, tá bom, e fica ali o tempo todo na dele, vai fazer quando ele quer. Irmão, a vida não é assim. Se esse filho estiver numa empresa e o chefe falar, fulano, faz isso, e ele fazer quando ele quiser, do jeito que ele quiser, irmão, ele não vai se dar bem, ele não vai permanecer naquele emprego. Então é em casa que isso é ensinado. Se você vê comportamento errado do seu filho, se você vê um comportamento errado do seu amigo, de repente, diante de todas as pessoas, te trata como um qualquer. Eu vejo as pessoas, rapaz, no mundão aí, chamando o outro, ei, viado, não sei o que lá. Eu até sinto ruim de falar esse tipo de coisa. Não sei o que lá, e só trata o outro com palavras diminuindo. Cara, se você é desse ambiente, se você aceita isso para sua vida, tudo bem, tá? Eu não estou aqui para te corrigir, eu estou aqui para te dar algumas dicas. Agora, se você é uma pessoa que exige respeito e os seus amigos e pessoas que você conhece te tratam de qualquer jeito e você não fala nada, então você está ensinando essas pessoas a te tratar daquele jeito e elas estão certas em te tratar assim. Então muitas vezes a gente precisa dar cortes. Opa, peraí, amigo, não gostei que você falou comigo daquele jeito, eu sou uma pessoa de respeito, fale comigo de uma maneira diferente. Se você quer andar comigo, quer ser meu amigo, então entenda que eu tenho, sou assim assado, não acho bom isso, e pronto. A partir dali você vai ver se você tem um amigo ou um inimigo, um amigo ou um invejoso. A partir dali você vai ver, você vai saber quem é quem. Então corrija seus amigos, corrija seus cônjuges, seu cônjuge no singular, esteja disposto a ser corrigido, porque a correção é uma grande bênção de Deus para a nossa vida.
é uma ferramenta, é uma maneira que Deus utiliza para nos levar e nos tornar, fazer-nos voltar ao caminho correto. Eu tenho certeza que se você for pelo caminho da correção, a sua bênção vai ser vitórias e mais vitórias. Tem gente que fala assim, olha, é errando que se aprende. Cara, não é errando que se aprende. A gente tem que ser, não pode ser habitolado, né? Não é errando que se aprende, é corrigindo erros que se aprende. É corrigindo erros que se aprende. Que Deus abençoe sua vida e você possa ser edificado com essa palavra e você possa compartilhar também com quem precisa para aceitar a correção, para entender a correção e para corrigir e para ser corrigido também. Deus abençoe e até o próximo vídeo.